Diante de tão grandioso espetáculo, é preciso ver, viver. A pena é muito fraca para passar o sentido, o verdadeiro sentimento. Planos quanto a tudo o que aqui está por fazer, resolver, contribuir, desenhar. Estou me saindo bem com minhas fotografias, o que não é de se admirar, pois aqui há muitas e muitas belezas naturais. Não vi até hoje tão belas e extraordinárias formações de nuvens que se renovam diariamente. Recordo de que em casa, por quanto tempo aguardava o aparecimento de uma nuvem mais clara que ao final eu perdia. Aqui, no entanto, barganhas bizarras, emolduradas de prata, se erguem diariamente no firmamento, o que não é incomum, pois não chama a atenção de ninguém. Consegui alcançar com a mão a primeira borboleta, que irá enriquecer o meu álbum. É o meu trabalho. Dias lindos que passam. Diário de Vladimir Kozak, 1924-1928. Esse diário, ele se preocupa em colocar que como ele via o céu, como ele via os pássaros, os peixes, e ele busca retratar isso, quer seja através de fotografia, quer seja através de desenhos. No diário dele, que ele conta os primeiros anos no Brasil, ele fala que ele estava apaixonado pelas nuvens, porque lá na Europa podia se esperar anos, meses, e você nunca via aqueles formatos de nuvens. Outro dia me peguei fotografando nuvens. Mostrei para minha sobrinha, ela falou, nossa, nunca pensei em fotografar nuvens. O Kozak, quando veio para o Brasil, ele tinha um olhar um pouco difuso, né? Então ele tinha interesse por várias situações de cotidiano. Você consegue perceber bem quando você trabalha o material dele. Isso vai acontecer até pelos anos 40, 50. A partir daí ele começa a focar o olhar dele. E ele foca o olhar dele justamente naquilo que lhe pareceu o mais inalcançável ou inatingível até aquele momento na trajetória de vida dele, que eram os grupos étnicos, os índios do Brasil. Eu sempre imaginei que o Kozak fotografava índios e documentava índios. Jamais imaginei que o Kozak fosse trabalhar, não é, documentando, não é, uma colonização, uma menonita ou italiano, coisa parecida. É um outro enfoque dele, né? Que não é muito conhecido, que eu acho que ele fez esse material, aproveitaram 2 ou 3 fotos para publicar um trabalho e morreu aí. Eu acho que o olhar do Kozak era único no sentido de não importa a temática que ele estivesse trabalhando. O cuidado técnico do Kozak sempre foi absoluto. Estivesse ele fotografando índios, né, grupos indígenas, estivesse ele fotografando o centro de Curitiba, estivesse ele fotografando Paranaguá. Né? Então eu acho que ele tem um olhar único, uma construção maravilhosa fotográfica, no sentido assim de que você percebe que ele tem uma composição. Eu acredito que ele reunia essas 2 características na fotografia dele. O estúdio é o que diz respeito à documentação, né? Então ele fazia sim uma fotografia documental maravilhosa, primorosa, e eu vejo que em todas as fotografias do Kozak tem alguma coisa que te emociona, né? Então esse ponto, quer dizer, esse momento em que a fotografia te emociona, né? Como elemento, como objeto que é, né? Está presente também nas fotografias do Kozak, independente de qual fosse o objetivo imediato da fotografia, não é? Então, isso eu acho primoroso na obra técnica, na fotografia técnica do Kozak. É umas críticas que fazem para o Kozak, que ele montava um cenário para fotografar, entendeu?
É uma coisa que não tem muito cabimento, não é? Toda fotografia você faz um corte, né? Ninguém está aí para documentar a realidade tal qual ela é. Entende? Sempre há um artificialismo na fotografia, por mais, né, objetiva que ela queira ser. Então eu não vejo muito fundamento isso. São fotografias, todas elas meio que posadas, não é? Você vê a presença do fotógrafo o tempo todo ali. Mas, em termos de documentação, eu acho perfeito. Entende? Tecnicamente são muito bem resolvidas, entende? O negativo muito bem tratado, bem revelado. Para ele, a imagem era tudo. Quer seja dos índios, os quais ele foi um eterno apaixonado, quer seja das paisagens brasileiras. Tem muitas fotografias da Serra do Mar e ao redor de Curitiba, que são fotografias com equipamento de outro tempo, mas que são fotografias até hoje maravilhosas. São pessoas que conseguem captar as coisas com uma sensibilidade tremenda, né? Que um fotógrafo simples não consegue, não tem essa visão. E ele tinha essa capacidade, né? O Kozak, como um excelente fotógrafo, e também eu acredito que é influenciado também pela importância da máquina 35, mostrar que era possível você fazer grandes revelações e grandes fotografias com a 35. Os maiores fotógrafos europeus todos começaram a utilizar a 35mm pela facilidade do tamanho, do porte, a quantidade de fotografias, as dimensões da máquina. E o Kozak, membro da Europa, né, veio trazendo também essas novidades. Esse pessoal da Serra, todos os alemães, eram todos alemães, todos notórios fotógrafos. Os registros fotográficos da Serra toda, fora o Kozak, eram todos alemães. As máquinas naquele tempo eram duas, as mais famosas, era a Leica e a Contax, que revolucionaram a fotografia no mundo. E o sistema de disparo, até então era a íris, o sistema íris, e eles inventaram o sistema Cortina. São várias lâminas, que seria a íris, né, da vista, assim, ela é circular, abria simultaneamente essas lâminas, você graduava o tamanho dessas lâminas, da abertura, e disparava. Ele começava a fotografar, ele tinha um apego com a natureza, talvez para origem europeia, porque lá é tudo gelo e florestas muito simétricas, e a nossa floresta atlântica tem um bioma assim, que eu acho um dos mais notáveis do mundo pela diferença de vegetações, de cores, altura, os grandes planos de floresta, ao contrário da Amazônica também, que é um bioma espetacular, mas totalmente diferente da nossa. Isso deve ter fascinado o Rosa, como eu já vi, outros estrangeiros ficam fascinados pela beleza. E ele conseguia fotografar tudo isso aí. E uma das grandes epopeias, além das tomadas de cenas de grande plano com a máquina 35, da altura que foi chamando Pico do Abrolhos, foi a primeira subida fora do Morumbi, tem boas fotografias. Com uma máquina muito pesada, ele descreve nas viagens dele e nessas excursões que ele carrega aproximadamente 80 quilos para poder reproduzir o que ele deseja. Planos grandes, o plano americano, deles são fantásticos, os vários planos superpostos, a diferença de tons, do primeiro plano ao segundo, ao horizonte, isso tudo é trabalho dele. O elevado Marumbi aparece alto no horizonte e pode ser visto a grande distância do mar. No canto inferior da imagem, uma cruz de madeira, marca o local onde, em 20 de maio de 1894, alguns supostos rebeldes foram fuzilados e atirados no precipício. A linha férrea passa cerca de 200 pés acima do lugar onde está a cruz. A imagem colorida mostra a Serra do Marumbi e o viaduto Taquaral, que não fica longe da estação Marumbi. Então é interessante que aqui ele faz referência a onde estava enterrado o Barão do Cerro Azul, né, que foi morto por ocasião da Revolução Federalista. Uma passagem importante da nossa história aqui do Paraná. Ele também fez parte da turma que descobriu as grandes cachoeiras do Vale do Ipiranga. É uma garganta, no fundo tem o Pico do Diabo, é um cenário muito bonito, visível do trem, atrai bastante. E esse vale eles andaram explorando. Conseguiram descer na Bagem, que é muito difícil, são paredões, conseguiram descer e fotografar lá de baixo. Ele,
uma canadense, um medalhista peon e um cônsul inglês. Eles retratam essas viagens e tem fotografias deles nas cavernas, nos passeios pela Serra do Mar, nos quais eles estão vestidos, um deles de traje extremamente formal, de terno, mas eles estão fazendo excursões. Ao mesmo tempo, você encontra eles jogando cordas, um auxiliando o outro, a subir e a descer pelos caminhos tortuosos da Serra do Mar. E também desceram todo o Vale do Ipiranga e fotografaram. São 7 cachoeiras adiante, todas nominadas por eles mesmos. Esse é o véu da noiva, né? É o véu de noiva, é isso mesmo. É. Mas visto de baixo, né? Na Serra do Mar, na descida da Serra de Ferro. Ele também fascinou-se pela beleza dos rios. Você olha as fotografias dele dos rios. Aqueles meandros todos das pedras, aquela paisagem do Rio São João com a serra no fundo, uma paisagem que inspira um bucolismo fantástico. Ele conseguiu também dar esse primeiro e segundo plano muito bem delineado, que serviu também para orientar futuros fotógrafos para procurar ângulos parecidos. E ele também acompanhou pesquisas que nós desenvolvemos com o Blasi. Ele acompanhou para fazer a documentação fotográfica. Posteriormente, ele acompanhou outras pesquisas que aconteceram em Sambaquis, no litoral. 38, 39, eles fizeram uma viagem para Guaraqueçaba e encontraram lá túmulos, possivelmente relacionados a quilombos, né? O Kozak era assim um etnógrafo. Ele, além de ser cineasta, ele foi desenhista. Era um etnógrafo que usava de várias ferramentas, entre elas a fotografia. Acredito que para o Kozak a fotografia era um instrumento a mais na pesquisa dele etnográfica, né? E de certa forma de paisagem também. Ele tinha uma preocupação muito grande, e como fotógrafo, de documentar. Ele era um fotógrafo documentarista. Então quando eu vejo lá o litoral, entende? Você vai ver, né, paisagens, não é? Mas vai ver muito também pessoas. E é ali que eu acho que talvez seja o material mais interessante dele. José Loureiro Fernandes era um médico, urologista em Curitiba, que tinha uma certa queda por antropologia. Aliás, como muitos antropólogos brasileiros da época dele eram médicos originalmente, né? Então era um autodidata. Depois foi deixando de exercer a medicina e se dedicando cada vez mais à antropologia. Ele foi convidado pelo governador Manuel Ribas para reorganizar o Museu Paranaense, que estava numa situação ruim. E nesse momento o Loureiro começa a transformar a casa numa casa de exposições, simplesmente, para uma casa de produção do conhecimento, com a realização de pesquisas. Então ele se cerca de pessoas que se dedicavam à zoologia, à botânica, à geologia, e acaba convidando o Kozak para esse trabalho de documentação cinematográfica e fotográfica. Esse relacionamento dele com o Loureiro começa no Museu Paranaense,
E o Loureiro, então, ele chega a reestruturar o Museu Paranaense, mas a mudança de governo arrefeceram aquele interesse que havia pelo museu e ele acaba se desgostando e se instala aqui, na universidade. E o Loureiro e mais os pesquisadores que estavam lá acabam se integrando aqui, à Faculdade de Filosofia. E o Kozak entra e se instala lá embaixo. Aquele gabinete dele, aquele laboratório, atendia a todos os pesquisadores da Faculdade de Filosofia. Mas quem mais utilizava o Kozak era o Loureiro. Então o Padre Moure também usava bastante o serviço dele, mas o Loureiro em especial, né? Então ele vivia participando de pesquisa arqueológica, antropológica, e assim, folclórica e assim por diante. Ele trabalhou, né, tanto no Museu Paranaense quanto na Universidade Federal do Paraná, associado às agendas de pesquisa que aconteciam naquele momento. Em função dessa associação do trabalho imagético dele com as agendas de pesquisa, ele trabalhou muito com o Loureiro Fernandes, mas também trabalhou com outros pesquisadores, especialmente do Museu Paranaense. Nós tínhamos um grupo que a gente descia muitas vezes em Roça Nova e caminhava a pé até a estação do Marumbi, descia até, às vezes, a próxima estação e muitas vezes íamos a pé até Morretes e voltávamos. Subíamos e apanhávamos o trem de volta. Eu sou, assim como dizer, um quiromante. Aquela senhora que lê a mão da pessoa, eu leio a mão da terra. Ele era fabuloso nisso. Eu também devo ter aprendido, porque embora não tivesse assim uma escola, mas eu sempre aprendo olhando. Então eu aproveitei muitas posições, muitos fatores para preparar livros como aquele Nas Trilhas de um Geólogo, que mais ou menos eu segui a tecnologia dele. Se a década de 40, a equipe, né, do Museu Paranaense, os pesquisadores do Museu Paranaense, estavam preocupados em fazer mapeamentos do estado do Paraná. E o litoral foi um dos pontos fortes desse trabalho, né? Portanto, as imagens que eu conheço do Kozak do litoral, elas estão sempre fazendo referência a um ou outro possível trabalho de pesquisa. Tem que lembrar também que ele foi engenheiro da Companhia de Luz e, enquanto exercia esse trabalho, ele também captava as imagens que lhe estivessem disponíveis. Em 1970, eu fiz um concurso na Universidade Federal do Paraná para o cargo de fotógrafo, que era um cargo que tinha ficado vago em função da aposentadoria do Kozak. E era um laboratório muito grande, e lá tinha todos os equipamentos que o Kozak usava, máquina de filmar 16mm, máquinas fotográficas, existia uma câmera com um desumidificador, onde tinham vários filmes. E muitas mesas com várias gavetas. Toda vez que você abria uma gaveta, você encontrava negativos mais variados possíveis. A grande maioria deles, negativos referentes a expedições em sambaquis ou coisa parecida. Não havia identificação nenhuma. A única referência que tinha, às vezes tinha o professor Blasi, o professor Altiva. E quando eu vi esse material desse jeito, não havia muito cuidado dele, né? Eu era uma criança, tinha 21, 22 anos na ocasião. Eu disse assim, olha, eu vou dar uma finalidade desse material, senão vai tudo pro lixo. Então peguei um material que fazia referência a esses sambaquis, esses sítios arqueológicos, e levei para o Blasi, que na ocasião era diretor do Museu Paranaense. Uma das coisas interessantes desse meu trabalho de resgatar, procurei uma técnica super avançada de impressão e
com uma impressão gráfica, né? Jato de tinta, com 10 tons de cinza, entende? Um papel algodão, ficou uma coisa fantástica. Se o Kozak visse isso, ia ficar encantado, né? Na ocasião, as poucas pessoas que viram, não é? Todas elas foram muito meio que unânimes, né? Em dizer, meu Deus, este lado do Kozak eu desconhecia. Eu acho que a paixão dele estava principalmente nisso. Ele queria desbravar, queria conhecer. Por isso é que ele viajou tanto pelo Brasil e fora do Brasil também. Então, mas ele não se satisfazia só em conhecer, em olhar, ele queria registrar isso. Eu tenho a impressão que para que outros participassem disso, né? Desse conhecimento que ele estava adquirindo, ele queria transmitir também para as pessoas. Afinal, quem fotografa uma coisa porque quer que ela sirva como um documento para o futuro. Esta exposição é Vladimir Kozak, Olhar de um Viajante. Nós temos como projeto mostrar para o público o resultado de um trabalho de vários anos, né? Estudando, catalogando um acervo de mais de 20 mil peças. Nós temos cartas, documentos, cadernetas de campo, fotografias, filmes 16 milímetros, além de objetos pessoais, equipamentos, máquina fotográfica, filmadora, e que todo esse material revela a personalidade assim multifacetada e genial, né? Acho que eu posso falar assim do Vladimir Kozak. O Kozak tinha uma relação afetiva com os ambientes que ele frequentava. Quando a gente lê as fotografias do Kozak, isso vai se tornando cada vez mais evidente, né? Ele é um sujeito que usava a fotografia, que fazia imagens, por um viés extremamente afetivo. Ele sabia o potencial da fotografia, não dá para dizer que ele não soubesse, sabia sim o que era o potencial, né, desse instrumento, né, mas ele se utilizou da fotografia sempre num sentido de interação e num sentido de troca. É isso que eu consegui ver no trabalho imagético do Kozak. Ele fala de um lugar de beleza, né? De um lugar de encantamento, como ele mesmo diz aqui, né? Não é possível só descrever, é preciso ver e viver essas imagens. Então, acho que nisso reside o traço, né, comum que marca a fotografia do Kozak e que, obviamente, não deixa de marcar a fotografia feita no litoral do Paraná.
Diante de tão grandioso espetáculo, é preciso ver, viver. A pena é muito fraca para passar o sentido, o verdadeiro sentimento. Planos quanto a tudo o que aqui está por fazer, resolver, contribuir, desenhar. Estou me saindo bem com minhas fotografias, o que não é de se admirar, pois aqui há muitas e muitas belezas naturais. Não vi até hoje tão belas e extraordinárias formações de nuvens que se renovam diariamente. Recordo de que em casa, por quanto tempo aguardava o aparecimento de uma nuvem mais clara que ao final eu perdia. Aqui, no entanto, barganhas bizarras, emolduradas de prata, se erguem diariamente no firmamento, o que não é incomum, pois não chama a atenção de ninguém. Consegui alcançar com a mão a primeira borboleta, que irá enriquecer o meu álbum. É o meu trabalho. Dias lindos que passam. Diário de Vladimir Kozak, 1924-1928. Esse diário, ele se preocupa em colocar que como ele via o céu, como ele via os pássaros, os peixes, e ele busca retratar isso, quer seja através de fotografia, quer seja através de desenhos. No diário dele, que ele conta os primeiros anos no Brasil, ele fala que ele estava apaixonado pelas nuvens, porque lá na Europa podia se esperar anos, meses, e você nunca via aqueles formatos de nuvens. Outro dia me peguei fotografando nuvens. Mostrei para minha sobrinha, ela falou, nossa, nunca pensei em fotografar nuvens. O Kozak, quando veio para o Brasil, ele tinha um olhar um pouco difuso, né? Então ele tinha interesse por várias situações de cotidiano. Você consegue perceber bem quando você trabalha o material dele. Isso vai acontecer até pelos anos 40, 50. A partir daí ele começa a focar o olhar dele. E ele foca o olhar dele justamente naquilo que lhe pareceu o mais inalcançável ou inatingível até aquele momento na trajetória de vida dele, que eram os grupos étnicos, os índios do Brasil. Eu sempre imaginei que o Kozak fotografava índios e documentava índios. Jamais imaginei que o Kozak fosse trabalhar, não é, documentando, não é, uma colonização, uma menonita ou italiana, coisa parecida. É um outro enfoque dele, né? Que não é muito conhecido, que eu acho que ele fez esse material, aproveitaram 2 ou 3 fotos para publicar um trabalho e morreu aí. Eu acho que o olhar do Kozak era único no sentido de não importa a temática que ele estivesse trabalhando. O cuidado técnico do Kozak sempre foi absoluto. Estivesse ele fotografando índios, né, grupos indígenas, estivesse ele fotografando o centro de Curitiba, estivesse ele fotografando Paranaguá. Né? Então eu acho que ele tem um olhar único, uma construção maravilhosa fotográfica, no sentido assim de que você percebe que ele tem uma composição. Eu acredito que ele reunia essas 2 características na fotografia dele. O estúdio é o que diz respeito à documentação, né? Então ele fazia sim uma fotografia documental maravilhosa, primorosa, e eu vejo que em todas as fotografias do Kozak tem alguma coisa que te emociona, né? Então esse ponto, quer dizer, esse momento em que a fotografia te emociona, né? Como elemento, como objeto que é, né? Está presente também nas fotografias do Kozak, independente de qual fosse o objetivo imediato da fotografia, não é? Então, isso eu acho primoroso na obra técnica, na fotografia técnica do Kozak. É umas críticas que fazem para o Kozak, que ele montava um cenário para fotografar, entendeu? É uma coisa que não tem muito cabimento, não é?
Toda fotografia você faz um corte, né? Ninguém está aí para documentar a realidade tal qual ela é. Entende? Sempre há um artificialismo na fotografia, por mais objetiva que ela queira ser. Então eu não vejo muito fundamento isso. São fotografias, todas elas meio que posadas, não é? Você vê a presença do fotógrafo o tempo todo ali. Mas, em termos de documentação, eu acho perfeito. Entende? Tecnicamente são muito bem resolvidas, entende? O negativo muito bem tratado, bem revelado. Para ele a imagem era tudo, quer seja dos índios, os quais ele foi um eterno apaixonado, quer seja das paisagens brasileiras. Tem muitas fotografias da Serra do Mar e ao redor de Curitiba, que são fotografias com equipamento de outro tempo, mas que são fotografias até hoje maravilhosas. São pessoas que conseguem captar as coisas com uma sensibilidade tremenda, né? Que um fotógrafo simples não consegue, não tem essa visão. E ele tinha essa capacidade, né? O Kozak, como um excelente fotógrafo, e também eu acredito que é influenciado também pela importância da máquina 35, mostrar que era possível você fazer grandes revelações e grandes fotografias com a 35. Os maiores fotógrafos europeus todos começaram a utilizar a 35mm pela facilidade do tamanho, do porte, a quantidade de fotografias, as dimensões da máquina. E o Kozak, membro da Europa, né, veio trazendo também essas novidades. Esse pessoal da Serra, todos os alemães, eram todos alemães, todos notórios fotógrafos. Os registros fotográficos da Serra toda, fora o Kozak, eram todos alemães. As máquinas naquele tempo eram duas, as mais famosas, era a Leica e a Contax, que revolucionaram a fotografia no mundo. E o sistema de disparo, até então era a Iris, o sistema Iris, e eles inventaram o sistema Cortina. São várias lâminas, que seria a íris, né, da vista, assim, ela é circular, abria simultaneamente essas lâminas, você graduava o tamanho dessas lâminas da abertura e disparava. Ele começava a fotografar, ele tinha um apego com a natureza, talvez pela origem europeia, porque lá é tudo gelo e florestas muito simétricas, e a nossa floresta atlântica tem um bioma assim, que eu acho um dos mais notáveis do mundo pela diferença de vegetações, de cores, altura, os grandes planos de floresta, ao contrário da Amazônica também, que é um bioma espetacular, mas totalmente diferente da nossa. Isso aí deve ter fascinado o Rosa, como eu já vi, outros estrangeiros ficam fascinados pela beleza. E ele conseguia fotografar tudo isso aí. E uma das grandes epopeias, além das tomadas de cenas de grande plano com a máquina 35, da altura que foi chamado Pico do Abrolhos, foi a primeira subida fora do Morumbi, tem boas fotografias. Com uma máquina muito pesada, ele descreve nas viagens dele e nessas excursões que ele carrega aproximadamente 80 quilos para poder reproduzir o que ele deseja. Planos grandes, o plano americano, deles são fantásticos, os vários planos superpostos, a diferença de tons, do primeiro plano, o segundo, ao horizonte, isso tudo é trabalho dele. O elevado Marumbi aparece alto no horizonte e pode ser visto a grande distância do mar. No canto inferior da imagem, uma cruz de madeira, marca o local onde, em 20 de maio de 1894, alguns supostos rebeldes foram fuzilados e atirados no precipício. A linha férrea passa cerca de 200 pés acima do lugar onde está a cruz. A imagem colorida mostra a Serra do Marumbi e o viaduto Taquaral, que não fica longe da estação Marumbi. Então é interessante que aqui ele faz referência a onde estava enterrado o Barão do Cerro Azul, né, que foi morto por ocasião da Revolução Federalista. Uma passagem importante da nossa história aqui do Paraná. Ele também fez parte da turma que descobriu as grandes cachoeiras do Vale do Ipiranga. É uma garganta, no fundo tem o Pico do Diabo, é um cenário muito bonito, visível do trem, atrai bastante. E esse vale eles andaram explorando. Conseguiram descer na Bagem, que é muito difícil, são paredões, conseguiram descer e fotografar lá de baixo. Ele, uma canadense, um medalhista
peão, e um cônsul inglês. Eles retratam essas viagens e tem fotografias deles nas cavernas, nos passeios pela Serra do Mar, nos quais eles estão vestidos, um deles de traje extremamente formal, de terno, mas eles estão fazendo excursões. Ao mesmo tempo, você encontra eles jogando cordas, um auxiliando o outro, a subir e a descer pelos caminhos tortuosos da Serra do Mar. E também desceram todo o Vale do Ipiranga e fotografaram. São 7 cachoeiras adiante, todas nominadas por eles mesmos. Esse é o véu da noiva, né? É o véu de noiva, é isso mesmo. É. Mas visto de baixo, né? Na Serra do Mar, na descida da Serra de Ferro. Ele também fascinou-se pela beleza dos rios. Você olha as fotografias dele dos rios. Aqueles meandros todos das pedras, aquela paisagem do Rio São João com a serra no fundo, uma paisagem que inspira um bucolismo fantástico. Ele conseguiu também dar esse primeiro e segundo plano muito bem delineado, que serviu também para orientar futuros fotógrafos para procurar ângulos parecidos. E ele também acompanhou pesquisas que nós desenvolvemos com o Blasi. Ele acompanhou para fazer a documentação fotográfica. Posteriormente, ele acompanhou outras pesquisas que aconteceram em Sambaquis, no litoral. 38, 39, eles fizeram uma viagem para Guaraqueçaba e encontraram lá túmulos, possivelmente relacionados a quilombos, né? O Kozak era assim um etnógrafo. Ele, além de ser cineasta, ele foi desenhista. Era um etnógrafo que usava de várias ferramentas, entre elas a fotografia. Acredito que para o Kozak a fotografia era um instrumento a mais na pesquisa dele etnográfica, né? E de certa forma de paisagem também. Ele tinha uma preocupação muito grande, e como fotógrafo, de documentar. Ele era um fotógrafo documentarista. Então quando eu vejo lá o litoral, entende? Você vai ver, né, paisagens, não é? Mas vai ver muito também pessoas, e é ali que eu acho que talvez seja o material mais interessante dele. José Loureiro Fernandes era um médico, urologista em Curitiba, que tinha uma certa queda por antropologia. Aliás, como muitos antropólogos brasileiros da época dele eram médicos originalmente, né? Então era um autodidata. Depois foi deixando de exercer a medicina e se dedicando cada vez mais à antropologia. Ele foi convidado pelo governador Manuel Ribas para reorganizar o Museu Paranaense, que estava numa situação ruim. E nesse momento o Loureiro começa a transformar a casa numa casa de exposições, simplesmente, para uma casa de produção do conhecimento, com a realização de pesquisas. Então ele se cerca de pessoas que se dedicavam à zoologia, à botânica, à geologia, e acaba convidando o Kozak para esse trabalho de documentação cinematográfica e fotográfica. Esse relacionamento dele com o Loureiro começa no Museu Paranaense,
E o Loureiro, então, ele chega a reestruturar o Museu Paranaense, mas a mudança de governo arrefeceram aquele interesse que havia pelo museu e ele acaba se desgostando e se instala aqui, na universidade. E o Loureiro e mais os pesquisadores que estavam lá acabam se integrando aqui, à Faculdade de Filosofia. E o Kozak entra e se instala lá embaixo. Aquele gabinete dele, aquele laboratório, atendia a todos os pesquisadores da Faculdade de Filosofia. Mas quem mais utilizava o Kozak era o Loureiro. Então o Padre Moure também usava bastante o serviço dele, mas o Loureiro em especial, né? Então ele vivia participando de pesquisa arqueológica, antropológica, e folclórica e assim por diante. Ele trabalhou, né, tanto no Museu Paranaense quanto na Universidade Federal do Paraná, associado às agendas de pesquisa que aconteciam naquele momento. Em função dessa associação do trabalho imagético dele com as agendas de pesquisa, ele trabalhou muito com o Loureiro Fernandes, mas também trabalhou com outros pesquisadores, especialmente do Museu Paranaense. Nós tínhamos um grupo que a gente descia muitas vezes em Roça Nova e caminhava a pé até a estação do Marumbi, descia até, às vezes, a próxima estação e muitas vezes íamos a pé até Morretes e voltávamos. Subíamos e apanhávamos o trem de volta. Eu sou, assim como dizer, um quiromante. Aquela senhora que lê a mão da pessoa, eu leio a mão da terra. Ele era fabuloso nisso. Eu também devo ter aprendido, porque embora não tivesse assim uma escola, mas eu sempre aprendo olhando. Então eu aproveitei muitas posições, muitos fatores para preparar livros como aquele Nas Trilhas de um Geólogo, que mais ou menos eu segui a tecnologia dele. Se a década de 40, a equipe, né, do Museu Paranaense, os pesquisadores do Museu Paranaense, estavam preocupados em fazer mapeamentos do estado do Paraná. E o litoral foi um dos pontos fortes desse trabalho, né? Portanto, as imagens que eu conheço do Kozak do litoral, elas estão sempre fazendo referência a um ou outro possível trabalho de pesquisa. Tem que lembrar também que ele foi engenheiro da Companhia de Luz e, enquanto exercia esse trabalho, ele também captava as imagens que lhe estivessem disponíveis. Em 1970, eu fiz um concurso na Universidade Federal do Paraná para o cargo de fotógrafo, que era um cargo que tinha ficado vago em função da aposentadoria do Kozak. E era um laboratório muito grande, e lá tinha todos os equipamentos que o Kozak usava, não é? Máquina de filmar 16mm, máquinas fotográficas, existia uma câmera com um desumidificador, onde tinham vários filmes. E muitas mesas com várias gavetas. Toda vez que você abria uma gaveta, você encontrava negativos. Negativos mais variados possíveis. A grande maioria deles, negativos referentes a expedições em sambaquis ou coisa parecida. Não havia identificação nenhuma. A única referência que tinha, às vezes tinha o professor Blasi, o professor Altiva. E quando eu vi esse material desse jeito, não havia muito cuidado dele, né? Eu era uma criança, tinha 21, 22 anos na ocasião. Eu disse assim, olha, eu vou dar uma finalidade desse material, senão vai tudo pro lixo. Então peguei o material que fazia referência a esses sambaquis, esses sítios arqueológicos, e levei para o Blasi, que na ocasião era diretor do Museu Paranaense. Uma das coisas interessantes desse meu trabalho de resgatar, procurei uma técnica super avançada de impressão e
com uma impressão gráfica, não é? Jato de tinta, com 10 tons de cinza, entende? Papel algodão, ficou uma coisa fantástica. Se o Kozak visse isso, ia ficar encantado, né? Na ocasião, as poucas pessoas que viram, não é? Todas elas foram muito meio que unânimes, né? Em dizer, meu Deus, este lado do Kozak eu desconhecia. Eu acho que a paixão dele estava principalmente nisso. Ele queria desbravar, queria conhecer. Por isso é que ele viajou tanto pelo Brasil e fora do Brasil também. Então, mas ele não se satisfazia só em conhecer, em olhar. Ele queria registrar isso. Eu tenho a impressão que para que outros participassem disso, né? Desse conhecimento que ele estava adquirindo, ele queria transmitir também para as pessoas. Afinal, quem fotografa uma coisa porque quer que ela sirva como um documento para o futuro. Esta exposição é Vladimir Kozak, Olhar de um Viajante. Nós temos como projeto mostrar para o público o resultado de um trabalho de vários anos, né? Estudando, catalogando um acervo de mais de 20 mil peças. Nós temos cartas, documentos, cadernetas de campo, fotografias, filmes 16mm, além de objetos pessoais, equipamentos, máquina fotográfica, filmadora, e que todo esse material revela a personalidade assim multifacetada e genial, né? Acho que eu posso falar assim do Vladimir Kozak. O Kozak tinha uma relação afetiva com os ambientes que ele frequentava. Quando a gente lê as fotografias do Kozak, isso vai se tornando cada vez mais evidente, né? Ele é um sujeito que usava a fotografia, que fazia imagens, por um viés extremamente afetivo. Ele sabia o potencial da fotografia, não dá para dizer que ele não soubesse, sabia sim o que era o potencial, né, desse instrumento, né? Mas ele se utilizou da fotografia sempre num sentido de interação e num sentido de troca. É isso que eu consegui ver no trabalho imagético do Kozak. Ele fala de um lugar de beleza, né? De um lugar de encantamento, como ele mesmo diz aqui, né? Não é possível só descrever, é preciso ver e viver essas imagens. Então, acho que nisso reside o traço, né, comum que marca a fotografia do Kozak e que, obviamente, não deixa de marcar a fotografia feita no litoral do Paraná.